Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e na última quarta-feira, dia 22 de março, o Copom, nosso Comitê de Política Monetária, vinculado ao Banco Central, decidiu bater o martelo e manter a nossa taxa básica de juros da economia, a taxa Selic, em 13,75%, o que colabora aí para que a gente continue tendo uma excelente fase de aplicação em investimentos de renda fixa. Isso porque quando a nossa taxa Selic sobe, ela mantém um patamar elevado de rentabilidade de forma geral, todos os investimentos de renda fixa que a gente vê no nosso mercado financeiro tradicional, como é o caso do Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs e debêntures. E hoje, com uma taxa Selic tão elevada, não é difícil que você encontre LCIs, LCAs, CDBs, investimentos de renda fixa extremamente seguros que te entreguem uma rentabilidade garantida de mais de 1% ao mês. E pensando justamente em continuar aproveitando essa excelente fase da nossa renda fixa aqui no Brasil, é que hoje eu venho trazer para você a seleção dos melhores investimentos de renda fixa atualizado de acordo com a última decisão do Copom aí do dia 22 de março de 2023. Decisão essa, então, que, como eu disse, manteve a taxa Selic em 13,75%, o que beneficia, sobretudo, os investimentos de renda fixa chamado de pós-fixados. E o que são esses investimentos de renda fixa pós-fixados? São aqueles que rendem de forma atrelada à taxa Selic ou aqueles que rendem de forma atrelada a um percentual do CDI, que é uma taxa que caminha de forma muito próxima à nossa taxa Selic. Hoje, com a Selic em 13,75% ao ano, o nosso CDI se encontra em 13,65% ao ano, ou seja, são taxas extremamente próximas, taxas que têm um comportamento extremamente parecido. E agora, depois de todos esses esclarecimentos, então vamos finalmente à minha seleção de investimentos de renda fixa pós última reunião do Copom do dia 22 de março. E para isso, pessoal, é sempre importante que você tenha em mente o seguinte: quando você for investir em um reinvestimento de renda fixa, primeiro, você não pode apenas olhar para a rentabilidade daquele investimento, porque, como eu já disse em vários vídeos aqui do canal, quando você investe em renda fixa, você está emprestando seu dinheiro para um emissor de um título de dívida que, em grande parte das vezes, é um banco. E para isso, você então precisa pesquisar sobre a saúde, a solidez financeira dessa instituição, para você não emprestar dinheiro para um banco que pode vir a ter problemas para devolver o seu dinheiro no prazo de vencimento. E por isso, todas as instituições que eu vou trazer aqui para vocês são instituições que já passaram pelo meu crivo, pela minha análise de solidez, segurança, geração de lucros, índices de mobilização em Basileia, que são os principais índices que vocês têm que analisar com relação à saúde financeira de uma instituição, de acordo com um vídeo em que eu já ensinei sobre isso aqui para vocês, vídeo esse que eu vou deixar inclusive aqui em cima nos destaques. Mas com relação aos investimentos que eu vou trazer aqui para vocês, eu já fiz esse trabalho, me dei ao cuidado de selecionar as melhores, mais seguras e confiáveis instituições aqui para vocês, isso porque eu jamais vou trazer aqui no canal instituições de solidez, de segurança duvidosa, e aí vocês podem ficar então tranquilos com relação à idoneidade e segurança das instituições que a gente vai ver daqui para frente. E ultrapassada essa questão da segurança do emissor desse tipo de dívida, é muito importante que você escolha investimentos de renda fixa que tenham algum tipo de relação, que tenham algum tipo de consonância com o tempo em que você sabe que pode deixar esse dinheiro investido. Isso porque, por exemplo, se você sabe que você tem um dinheiro aí, que você não sabe ao certo o que você vai fazer com ele, que você ainda não tem planos determinados, ou que você sabe que você quer deixar guardado, mas que você pode vir a precisar a qualquer instante, não faz sentido você investir em aplicação de renda fixa que só tenha vencimento daqui a, por exemplo, 2 anos e que não tenha nenhum tipo de liquidez antes desse prazo. Então é muito importante que quando você for analisar o investimento, além de você tentar para a solidez e segurança da instituição financeira, além de olhar para a rentabilidade, que eu sei que essa parte vocês não esquecem de analisar, é muito importante que você saiba, né, que se o vencimento e a liquidez daquele investimento esteja alinhado com o seu objetivo e com as suas necessidades pessoais. E justamente pensando nisso, eu separei essa seleção de hoje em basicamente 3 tipos de investimento. Aqueles que têm liquidez diária que você pode investir e pode depois resgatar a qualquer momento. Depois, aqueles tipos de investimento em que não tem liquidez diária, ou seja, você sabe que você pode deixar o seu dinheiro investido por mais tempo e por isso eles são investimentos que vão te trazer uma rentabilidade um pouquinho maior. E depois, investimentos focados em longo prazo, para projetos que você pretende deixar o seu dinheiro investido por pelo menos 5 anos, né? Como, por exemplo, a compra de uma casa, a realização de um grande sonho ou até mesmo a sua aposentadoria. Ah, pessoal, mas antes de partir para essa seleção,
eu tenho um convite para te fazer. Tem um grupo no WhatsApp, o Comunicações da Sofia Abreu, que é um canal de comunicação direta entre eu e vocês, meus seguidores. Então, se você quiser me acompanhar por lá, eu sempre mando dicas, faço análises sobre o mercado financeiro. Entre no meu canal do WhatsApp, o Comunicações da Sofia Abreu, pelo link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Dito isso, vamos então para a seleção dos investimentos de renda fixa. Então, vamos começar pelos investimentos aí mais de imediato, para o curtíssimo prazo, aqueles que têm liquidez diária. E quando o assunto, pessoal, é aquele tipo de investimento que você pode precisar a qualquer momento, como é o caso da famosa reserva de emergência, não tem discussão. Ou você investe no nosso título do Tesouro Selic, ou você investe nos chamados CDBs de liquidez diária. Para quem não conhece, os títulos do Tesouro Selic são investimentos de renda fixa, do nosso Tesouro Direto. Nesse tipo de aplicação, você está emprestando o seu dinheiro para o nosso governo federal, que é o emissor de investimentos de renda fixa mais seguro que existe no nosso mercado financeiro. E hoje, para investir em Tesouro Selic, na minha visão, o título que faz mais sentido é o Tesouro Selic 2029. Nós temos dois tipos de títulos hoje sendo oferecidos que rendem, de forma atrelada a Selic, que é o 2026 e o 2029. No vídeo que eu vou deixar aqui em cima nos destaques, eu explico, o porquê que eu sempre prefiro escolher o título com vencimento mais longo para fins de reserva de emergência. E um desses motivos é porque esse título justamente está rendendo taxa Selic mais uma taxinha que a gente chama de deságio, que no momento em que eu gravo esse vídeo é de 0,1859%, para você garantir uma rentabilidade, um plus de rentabilidade aí, além da taxa Selic, para esse seu investimento. É importante você perceber, pessoal, que para esses investimentos que têm liquidez diária, como o Tesouro Selic e os outros que eu vou trazer daqui a pouquinho, para resgates antes de 30 dias, você fica sujeito à incidência do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, conforme essas alíquotas que eu vou trazer nesse quadro aqui ao lado. Perceba que quando chega o 30º dia, essa alíquota é zerada e a partir de então não há cobrança do IOF. Então, se puder pelo menos deixar o seu dinheiro aplicado por 30 dias, é altamente recomendável, porque o IOF, ele, sobretudo nos primeiros dias, como você pode perceber, ele tem uma alíquota bem salgada que vai praticamente corroer toda a rentabilidade que você tiver no período. E além do Tesouro Selic, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, existem os chamados CDBs de liquidez diária. E aí, ao invés de você emprestar o seu dinheiro para o Tesouro Direto, para o nosso governo federal, você estará emprestando seu dinheiro para uma instituição financeira privada. E aí, quando a gente fala de CDB de liquidez diária, não tem discussão. Os campeões do mercado em termos de qualidade e saúde financeira do emissor versus rentabilidade são os CDBs de liquidez diária, que rendem 110% do CDI dos bancos Sofisa Direto, do banco da Ecoval e do banco BMG. Para quem não conhece, essas três instituições têm contas digitais 100% gratuitas, que oferecem então os CDBs que rendem 110% do CDI, que hoje se encontra em 13,65% ao ano, o que no final dá uma rentabilidade de 15,01%, enquanto a gente tiver uma Selic aí em 13,75% ao ano e um CDI em 13,65% ao ano. E esses CDBs, eles têm o quê? A liquidez diária, que é a capacidade de você resgatar, pedir o resgate desse investimento a qualquer momento. E que faz então com que esses investimentos sejam os ideais para você aplicar aquele dinheiro que você então precisa dessa liquidez diária, de você resgatar aí quando você precisar. Esses CDBs, eles têm vencimento aí entre 2 e 3 anos, vai variar de cada uma dessas instituições, mas o importante é você saber que se você precisar resgatar a qualquer momento, você pode, e se você não precisar, pode deixar esse dinheiro aplicado, que ele pode ficar rendendo por 2 a 3 anos conforme for o vencimento em cada uma dessas instituições. E é importante ressaltar, pessoal, que se você ainda não tiver uma conta aberta, seja no Sofisa, seja no Banco da Ecoval, para essas duas instituições tem condição especial de abertura de conta conforme as regras e o código que eu vou deixar aqui na descrição, sendo que no Banco Sofisa Direto abriu conta e investiu usando o meu código que vai ficar aqui embaixo, você ganha R$50 de presente. E no caso do Banco da Ecoval, abrindo sua conta e investindo pelo menos R$10.000, você ganha R$100 de presente, tudo conforme as regrinhas que eu vou colocar aqui embaixo do vídeo na descrição. Além disso, é importante vocês terem em mente que tanto o Tesouro Selic quanto o CDB de liquidez diária, independente do momento em que você for resgatar, você estará sujeito ao imposto de renda incidente sobre os rendimentos, conforme essa tabelinha que eu vou colocar aqui ao lado para vocês. E percebam, pessoal, que quanto mais tempo você deixa o seu dinheiro investido, menos imposto de renda sobre os seus rendimentos você paga. Então, sempre que você puder se programar, e deixar esse dinheiro investido por pelo menos 6 meses, você perceberá que você se sujeitará a uma alíquota de imposto de renda cada vez menor. É claro que se surgiu um imprevisto, você precisar do dinheiro, você vai sacar, não tem problema, esse dinheiro está aí para isso, mas quanto mais tempo você deixa o dinheiro aplicado,
menos imposto você vai pagar. Agora, se você sabe que você não precisa da liquidez diária, que você pode se programar para deixar o seu dinheiro aplicado por talvez 6 meses, 1 ano, 2 anos, aí a gente já pode deixar de lado os títulos do Tesouro Direto e os CDBs e a gente pode olhar com muito mais carinho para uma classe de investimentos de renda fixa que não há incidência de imposto de renda sobre os rendimentos, que são as chamadas LCAs, que é a abreviação para letras de crédito do agronegócio. E aqui eu trago para vocês uma seleção de LCAs do Banco Decoval, que hoje, na minha visão, tem as melhores LCAs do nosso mercado financeiro, de bancos que têm aí uma saúde, uma solidez próprias, né, que são bancos para a gente poder investir com tranquilidade. E aí, no caso do Banco Decoval, a gente começa com as LCAs pós-fixadas, que são aquelas que rendem um percentual do CDI, aquela taxinha que eu já falei para vocês, que está rendendo 13,65% ao ano. A gente começa com a LCA do Decoval com prazo de vencimento em 362 dias e com rentabilidade de 97,5% do CDI, o que te dá aí tranquilamente mais de 1% ao mês isento de imposto de renda, de forma segura, tranquila, sem correr riscos desnecessários. E se você pode deixar seu dinheiro preso, né, por mais de 362 dias, se você pode, por exemplo, deixar seu dinheiro preso por 1 ano e meio, 2 anos e até 3 anos, aí você pode escolher as LCAs com vencimento em 544 dias, 722 dias e 1.083 dias, que tem rentabilidades, respectivamente, de 100% do CDI, 102% e 103%. Quanto maior for o prazo de vencimento, né, mais longo for o período em que você for deixar o seu dinheiro aplicado, mais juros você vai garantir com essas aplicações. Inclusive, pessoal, o Decoval também tem uma LCA que fica aí com rentabilidade entre 92% e 95% CDI, que tem liquidez diária após 90 dias e prazo de vencimento em 2 anos. Tá? Essa LCA é um pouquinho mais difícil de encontrar no aplicativo do banco. Quando a gente encontra ela, ela esgota assim em poucas horas. Então é sempre prudente que você fique de olho se você já for um correntista, né? E se não for, abra sua conta utilizando o meu código de indicação que vai ficar aqui embaixo. E aí fique de olho que geralmente essas LCAs aqui do banco, elas têm uma ampla disponibilidade de oferta entre 8 e 9 da manhã. Depois disso, a disponibilidade delas acaba esgotando porque a procura é muito elevada. Então, se você quiser investir nessas LCAs, entre no banco logo pela manhã, entre 8 e 9, que há grande chance de você conseguir investir em todas essas LCAs que eu trouxe por aqui. E além dessas LCAs atreladas ao CDI, o Banco Decoval também oferece LCAs pré-fixadas e LCAs atreladas ao IPCA. Dá só uma olhadinha nessas LCAs aqui. Olha aqui, o Banco Decoval tem LCAs pré-fixadas com prazos de vencimento entre 362 dias e 1.085 dias, que dá aí prazos entre 1 e 3 anos em termos aproximados, e rentabilidades que vão entre 12,65% ao ano a 13,2%. E LCAs atreladas à nossa inflação, ao nosso IPCA, com rentabilidades aqui entre IPCA mais 5,74 e 5,88 e vencimentos aí entre 2 e 3 anos. E aí depois que eu te mostrei LCAs pré-fixadas, LCAs atreladas ao IPCA, que é a nossa inflação, e LCAs pós-fixadas, você deve estar se perguntando: poxa, mas nesse momento em que a gente se encontra, qual desses investimentos aqui é melhor? E na minha visão, hoje, né, nesse momento aí de incertezas com relação aos rumos da taxa Selic, a gente não tem certeza quando ela vai começar a cair. Inclusive, o Copom, ele adotou um tom extremamente agressivo na sua ata, falando que, inclusive, não descarta possibilidades de novos aumentos. O ideal é que num momento como esse, né, em que a gente tem uma chance ainda significativa da Selic subir, que a gente ainda não tem um controle muito claro da nossa inflação, que a gente aposte nos investimentos de renda fixa atrelados ao CDI, sobretudo para 1 ou 2 anos. E se a sua intenção é investir, por exemplo, para 3 anos, sem sombra de dúvida, né, que é um prazo um pouquinho maior, a LCA atrelada ao IPCA é uma excelente opção. E feito então, pessoal, todas essas considerações sobre essas LCAs, né, e com prazos entre 1 e 3 anos, vamos agora para os investimentos de maior prazo. Se você tem dinheiro, quer investir em renda fixa por prazos mais longos de pelo menos 4, 5 anos, tem objetivos aí de investir até mesmo para sua aposentadoria, aí para mim não tem conversa. Quando a gente fala de longo prazo aqui no Brasil, um país, infelizmente, né, com muita turbulência aí no cenário político e econômico, o que você deve fazer é aplicar nos investimentos mais seguros que a gente tem no mercado, que são os títulos do Tesouro Direto, como eu já disse aqui para vocês, mas dessa vez atrelados ao nosso IPCA, à nossa inflação. Isso porque, historicamente, nós somos um país hiperinflacionário, que sempre teve problemas com o controle da inflação. E pro longo prazo, então, o controle da inflação, a garantia de que você vai ter uma rentabilidade acima da inflação,
sem sombra de dúvidas, deve ser a sua maior preocupação. E é por isso, então, que se você quer investir por longo prazo, na minha visão, os títulos do Tesouro Direto IPCA 2029, 2035 e 2045 são tidos como os mais seguros e ideais e que vão te proteger da inflação e garantir uma rentabilidade real. E é claro, se você objetiva a aposentadoria, pode então olhar para o carinho para os novos títulos do Tesouro Direto que foram lançados agora em janeiro de 2023, que são os títulos do Tesouro Renda Mais. Se você não sabe, como que funciona esse tipo de título, os títulos Renda Mais, eu vou deixar um vídeo aqui em cima falando sobre esses títulos, e se você não sabe se decidir se para o seu projeto de aposentadoria faz mais sentido um título do Tesouro IPCA ou um título do Tesouro Renda Mais, tem outro vídeo que eu também vou deixar aqui em cima nos destaques, fazendo exatamente esse tipo de análise. Bom, pessoal, então essa aqui é a minha seleção de investimentos de renda fixa, atualizado pós-reunião do Copom do último dia 22 de março. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer observação, se você também quiser me dar alguma sugestão sobre algum investimento que você quer que eu traga por aqui, coloca para mim nos comentários, que assim que puder eu te respondo. Por hoje é isso e até a próxima.